Olá a todos, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar, assim, eu espero que vocês consigam entender o que eu tô tentando passar. Eu vou falar sobre o Ho Oponopono, por que o uso do Japamala, por que as 108 vezes, e vou explicar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas os três juntos potencializam a ação da oração, né? Que o Ho Oponopono, na verdade, é uma oração, não é um mantra como se diz por aí. Você tem que trabalhar suas crenças limitantes. Então, o Ho Oponopono é uma dessas ferramentas para você trabalhar as crenças limitantes para que a lei da atração funcione mais facilmente no seu inconsciente. Né? As crenças limitantes ficam no nosso inconsciente. E o Ho Oponopono é uma ferramenta, né? É uma oração de limpeza de erros, né? Limpeza de memórias desde a nossa infância, memórias, aquelas cargas genéticas ancestral, memória de dor, memória de traumas, tudo que está ali no nosso inconsciente, aquele lixo emocional que está no nosso inconsciente. Então é uma oração bastante poderosa. Então, assim, gente, qual que é a origem do Ho Oponopono, tá? Antes de eu começar a praticar o Ho Oponopono, eu pratico há mais de um ano, eu dei uma boa pesquisada, eu sou muito curiosa, então, como eu estava também estudando, eu li o livro do Dr. Joe Vitale, que é aquela pessoa que aparece, dos atores do filme O Segredo. Ele aparece no filme O Segredo, ele tá no livro O Segredo também. E eu li o livro dele e aí eu fui pesquisar sobre o Oponopono, fui pesquisar sobre a Mohana Simeone, eu acredito que seja assim que pronuncia o nome dela. É ela que deu essa identidade própria para a oração, que aquela oração de cura, cura daquele erro interno que nós carregamos conosco. E a Mona Simeona, ela nasceu no Havaí, em Honolulu, e ela é filha de uma sacerdotisa de cura à distância, como o Dr. Joseph Murphy, né? Ela fazia curas à distância, mas é uma cura ancestral havaiana, é uma cura muito antiga e com bastante poder de cura. E a mãe dela passou para ela esse conhecimento, né? Então a mãe dela é uma das últimas sacerdotisas que se tem conhecimento no Havaí, e essa oração de cura ela é praticada no Havaí há muito tempo. Começou e também em algumas outras ilhas do Pacífico, sem conhecimento também é usual. Ela então criou essa identidade, ela deu esse nome de Ho Oponopono depois de aprender com a mãe dela. Então ela era uma sacerdotisa de cura. A Mona Simeona, ela ficou bastante conhecida, ela começou a dar muitas palestras nos Estados Unidos, ela é bastante reconhecida nos Estados Unidos. Ela foi reconhecida nas Nações Unidas, ela deu palestra na Europa, então ela não veio para o Brasil, mas ela deu palestra na década de 90 em toda a Europa, na Alemanha, na França, em alguns outros países que eu não tenho conhecimento aqui agora, mas ela faleceu em 1992, depois de dar diversas palestras por mais de um ano pela Europa. Ela morreu em 92 na Alemanha, em Munique, na Alemanha, aos 79 anos, quase 80 anos. Não se tem conhecimento do que ela faleceu exatamente, deve ter sido de velhice mesmo. E então a criadora do Ho Oponopono é a Mona Simeona, tá? Não foi criado no Brasil. E aí o que acontece? Ela teve um pupilo, um outro médico que aprendeu com ela. O nome dele é Lin Hill, né? Ele se tornou amigo do Dr. Joe Vitale. Esse médico,
ele seguiu os ensinamentos da Mona Simeona, esteve ao lado dela durante 10 anos aprendendo os conhecimentos com ela. E o que ele fez? Ele conseguiu curar, tem um conhecimento, né, que ele conseguiu curar toda a ala de um hospital psiquiátrico com criminosos muito perigosos que todas as pessoas que tinham trabalhado naquele hospital, todos os médicos, todos os enfermeiros já tinham largado, ninguém parava naquele hospital, ninguém trabalhava ali porque o clima era pesado, as pessoas que estavam ali já eram consideradas, não tinha mais jeito, né, não tinha cura mais, e ele assumiu, ele falou, não, eu vou assumir essa ala psiquiátrica, todo esse hospital, só que eu quero ter uma sala só para mim, concentrado em silêncio, eu não vou ter contato com eles, então, né, como já teve histórico com outros médicos, não deu certo ter contato, porque eles são perigosos, etc, não tem cura, então eu vou ter uma sala só para mim. Então ele teve uma sala só para ele, e o que ele fazia? Ele pegava o prontuário do paciente, olhava pro prontuário, lia qual que era a história ali da pessoa, né? Olhava ali para a foto, se conectava com a pessoa e recitava a oração do Ho Oponopono, né? A Mona Simeona, ela tem até uma oração original de perdão, que é linda por sinal, eu sempre faço. E ele começou a curar essas pessoas e o hospital ele foi curado, né? Toda a ala do hospital que ele era responsável foi curado. As pessoas aos poucos também o clima foi melhorando no local e lógico com um determinado tempo, né? Esse livro o livro Limite Zero do Dr. Joe Vitale cita algumas partes disso que eu estou dizendo. E então, aos poucos, as pessoas foram voltando a trabalhar, a querer trabalhar no hospital, né? Os enfermeiros, os médicos, as pessoas que trabalhavam ali para aquele hospital, as pessoas começaram a se interessar, a voltar, e os pacientes começaram a se curar, né? Então, ela teve esse conhecimento, e o Dr. Joe Vitale, ele publicou em 2006 um artigo nos Estados Unidos falando sobre esse feito, que esse médico tinha curado toda uma ala e que era impressionante e todo mundo começou a ficar curioso, mas como assim? Mas que oração é essa que conseguiu curar pessoas que já eram perdidas, assim, ninguém queria mais trabalhar, nem queria trabalhar mais no hospital. Então o Dr. Joe Vitale, ele fez amizade com esse médico, o Lin Hill, que era um pupilo da Simeônia, que era a sacerdotisa que criou o Ho Oponopono por ensinamento da mãe dela, que também era sacerdotisa, que foi uma das últimas conhecidas no Havaí. Então o Dr. Joe Vitale ficou amigo desse médico para tentar entender, gente, que oração é essa? E começou a conviver com ele e os dois escreveram esse livro, Limite Zero, escreveram juntos, e foi através desse livro que ficou conhecido, primeiro nos Estados Unidos, né, depois para o mundo, essa oração do Ho Oponopono, né, esse processo de cura. A Simeona também se tornou reconhecida novamente, né, ela já era conhecida, já era palestrante, mas aí ela faleceu em 2002 e em 2006 veio tudo isso à tona. Então, eu vou citar aqui no livro O Limite Zero uma parte muito interessante que é de autoria dela, Mona Simeona. Ela fala: o Ho Oponopono é um dom profundo que nos permite desenvolver um relacionamento funcional com a divindade interior e aprender a pedir que, em cada momento, os nossos erros de pensamento, palavras, feitos ou ações sejam purificados. O processo diz essencialmente respeito à liberdade, a completa liberdade em relação ao passado. E aí está escrito aqui, né, que ela registrou o Ho Oponopono, foi registrado o Ho Oponopono em nome dela. E tem uma outra parte aqui interessante do livro que eu queria falar rapidinho aqui para vocês, que aí é um médico que foi pupilo dela, que escreveu o livro junto com o Dr. Joe Vitale. Ele escreve assim:
Onde começa a paz? A paz começa dentro de nós mesmos, né? Para depois a gente querer a paz com o outro. E aí fala assim: a querida Moná Simeona, criadora e primeira mestra principal do Ho Oponopono de identidade própria, tinha na mesa uma placa com os dizeres: a paz começa comigo. Fui testemunha dessa paz através de todo o entendimento no período em que trabalhei e viajei com ela entre 82 até aquele dia em que ela faleceu na Alemanha. Mesmo depois de morta, ela transmitia uma quietude além de todo o entendimento. Foi uma enorme sorte e honra para mim ter recebido o treinamento dela em novembro de 82 e ter permanecido ao lado dela durante toda uma década. Estou feliz com o fato de que, com a ajuda do meu amigo Joey Vitale, essa mensagem possa alcançar o mundo. Mas a verdade é que ela só precisa alcançar você mesmo, através de mim, pois somos todos um e tudo acontece interiormente. Que bonito, né? Então ele escreveu essa passagem aqui. Enfim, o livro é bastante interessante, tá? Vale a pena ler. Eu tenho aqui ele em PDF, eu tô dando uma olhada nele aqui no computador até. Eu li ele o ano passado, esse livro. Depois eu posso fazer uma resenha sobre ele, eu vou fazer um resumo que eu vou postar aqui no meu YouTube. E aí, gente, vamos agora à parte do onde é entre o Japamala e as 108 vezes aqui. Eu andei vendo uns vídeos aí pelo YouTube que acaba confundindo um pouco as pessoas que estão começando a estudar. Ah, não é para usar Japamala, não é para usar 808 vezes. Enfim, eu conheci o Ho Oponopono através da Beth Russo e eu tenho incrível admiração por ela, porque eu acho que ela passa essa informação com uma amorosidade, além do entendimento. Por que a Beth Russo ela ensina com o Japamala e as 108 vezes, né? Uma vez eu vi o vídeo dela falando isso, que ela aprendeu a fazer dessa forma, né? E que ela aprendeu que dessa forma potencializaria a oração. E isso teve um efeito muito grande na vida da Beth Russo, como ela explica em alguns vídeos mais antigos dela, que assim teve uma grande diferença, ela deu um grande salto quântico na vida dela. Ela já passou muito aperto, muita necessidade, né? Então, gente, vamos lá. O Japamala. Por que o Japamala? O Japamala, ele é como se fosse um terço católico de orações, mas ele é das religiões orientais. Então, os hindus, os budistas, taoístas, eles usam o Japamala. O Japamala, ele é um objeto sagrado, assim como o terço católico. E ele é usado, ele é feito de contas, né? Geralmente ou de madeira ou de sementes de árvores, né? Se eu não me engano, lá na Índia é feito com semente de sândalo. Então ele já tem ali aquela energia da natureza, né? E o Japamala não tem nenhum aqui agora para mostrar para vocês, mas ele vem assim, né? Ele vai vir com aquelas contas, né? O meu Japamala ficou lá em Lisboa, não tenho nenhum aqui em São Paulo. Então ele tem as contas. E o que significa Japamala, gente? Japamala é uma palavra em sânscrito, né? Lá do Oriente e das religiões orientais. Então, japa quer dizer murmúrio, né? Recitar mantras, recitar. E mala significa uma guirlanda, um colar de contas, uma guirlanda. Então, guirlanda de oração. É similar ao rosário, terço católico, que se usa também para fazer Ave Maria, né? As pessoas fazem aquelas contagens das orações. A diferença é que o Japamala é para mantras, né? Então, na religião hindu, budista, eles têm os mantras, então você vai contando as orações, ele tem 108 contas, né? E você vai entrando ali meio que em transe, você vai se conectando, né, com o todo, com o eu superior, ouvindo aquele mantra, e você vai se conectando, fazendo as contas. Por isso o Japamala, né? Ele acaba potencializando ali aquele mantra. Por que as pessoas passaram a usar o Japamala com o Ho Oponopono?
A gente não sabe ao certo se a Simeona chegou a ensinar isso, porque a gente se sabe, eu vi alguns artigos que falam que no final da vida dela, ela começou a mudar um pouco o ensinamento do Ho Oponopono, então ela pode ter colocado sim o Japamala, porque ela também deu palestras na Ásia, ela pode ter acrescentado o Japamala na oração, gente, tá? Isso é real. Eu pesquisei bastante sobre ela, então ela deu palestras pela Europa, ela viajou bastante pela Ásia, então ela pode ter aprendido a acrescentar o Japamala para potencializar a oração do Ho Oponopono. Por que 108 vezes? Por que 108 repetições? Por que 108 contas? O 108, ele é um número poderoso, é um número cabalístico, ele é um número poderoso na cabala, ele é um número na ciência também, tem um poder de potencialização. Tesla gostava muito dos números, né? E então pela ciência também o 108 é forte, na religião, na Índia é forte também. Acho que eu cheguei a anotar em algum lugar aqui. A yoga também utiliza o número 108. Então, o 108 ele tem um número, é um número forte, poderoso. Você pode fazer menos que 108? Pode, né? Mas você usando com o Japamala, né? Que é um objeto poderoso, religioso, e que a Simeona pode sim ter utilizado, porque ela viajou bastante pela Ásia fazendo palestras. Ela esteve também com pessoas na Índia, em vários lugares que ela esteve fazendo palestra, ela pode ter acrescentado o Japamala, né? E a 108, então, para potencializar, e o Japamala, ele já é com 108 contas, os hindus, os budistas já contam 108 vezes, né? Então eu vi algumas pessoas falando, mas não tem a ver uma coisa com a outra. Sim, o Ho Oponopono é uma coisa, Japamala é outra, e 108, né, é um número cabalístico. Porém, as três coisas juntas potencializam a oração, entenderam agora? Então, assim, gente, antes de julgar ou antes de questionar, tal, assim, procure, pesquisem sobre antes e façam também o que o seu coração mandar. Eu acho que, assim, os relatos que a Beth Russo tem dos ensinamentos que ela passa de fazer com o Japamala, de se conectar, estar ali em silêncio e fazer as 108 vezes, com amorosidade, ela sempre ensina isso, né? Passar muito amor, que esse é o objetivo do Ho Oponopono. Você não vai fazer o Ho Oponopono sentindo raiva, criticando, julgando, brigando. Você tem que emanar amor, emanar perdão com o que você precisa corrigir em você e também no outro. E aí você pode fazer para o outro, afinal, o médico fazia na aula do hospital e deu super certo, entendeu? Então você também pode fazer. Nunca assisti nenhuma palestra do Dr. Joe Vitale em inglês, mas eu não sei como é que ele passa isso nas palestras dele. Ele é um palestrante bastante conhecido nos Estados Unidos. Provavelmente ele deve ensinar também. Então é isso. Essa é a diferença de um para outro, tá? Desculpa ter sido longo, mas eu acho que eu precisava falar sobre isso. Fala aqui também que nós vamos acumulando, né, muito lixo emocional, muitas sombras, programas e memórias, e que o Ho Oponopono serve para isso. Então, gente, resumindo aqui, primeiro, tudo acontece dentro de nós, né? Não existe o outro, tudo acontece dentro de nós. Então, no nosso inconsciente, e a gente tem que fazer as curas no nosso inconsciente para a gente poder ter resultados melhores da lei da atração na nossa vida e das manifestações das coisas que a gente deseja. O Albert Einstein, ele tem uma frase que fala assim: insanidade é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente, né? Então, se a Beth Russo ou algumas outras pessoas resolveram usar o Ho Oponopono de uma forma diferente e isso está dando resultado na vida das pessoas, né, gente? Por que não? Né? Por que não tentar fazer isso também? E, gente, o Ho Oponopono, ele é muito importante porque ele vem trazendo coisas que estão ali no seu inconsciente que às vezes você nem sabe que está ali.
Eu sei que quando eu comecei a praticar, começou assim a surgir coisas na minha mente. Eu falei, meu Deus, eu nem lembrava disso. Gente, coisas assim de, sei lá, eu tinha 8 anos, 9 anos de idade, tá? Então, assim, o Carl Jung, ele fala até uma frase que eu acho interessante, que eu gosto bastante, que ele fala assim, até você se tornar consciente, até você despertar, se tornar consciente, o seu inconsciente vai dominar a sua vida. E você vai passar a vida toda falando assim, é destino. Igual pessoas que falam assim, é meu destino, é Deus, nasci pra isso mesmo, sabe assim? Não, gente. A partir do momento que você se torna consciente, você sabe as coisas que você tem ali no seu inconsciente, que você reconhece e que você está aberto à mudança, né? Você muda o seu destino, né? Destino não existe. Quem cria nosso destino somos nós. Então, se a gente tem a possibilidade de limpar as nossas crenças limitantes, usar todo esse conhecimento que está vindo, que sempre existiu há mais de 4.000 anos. Por que que o Ho Oponopono ele é tão poderoso? E ela fala da egrégora, ela explica sobre a egrégora das orações e dos mantras. Um exemplo, quando você tá ali, você para e vai fazer um Pai Nosso. Imagine quantas milhões de pessoas no planeta, aqui em Portugal, o outro lá, tá lá no Japão, o outro tá lá nos Estados Unidos, o outro tá no Canadá, o outro tá no sul do Brasil, no nordeste do Brasil. Ao mesmo tempo que você parou para fazer o Pai Nosso, tem várias pessoas ao redor do mundo fazendo o Pai Nosso. Então, o que que isso faz? Uma egrégora, uma energia. Todo mundo entra em conexão ao mesmo tempo com aquela oração. Aquela oração ela tem uma potência, uma egrégora, uma força. Então, o Ho Oponopono é a mesma coisa. Imagina que na hora que você para, sei lá, você parou 12h35 para fazer seu Ho Oponopono ali. Já parou para pensar que existem milhões de pessoas ao redor do mundo que conhecem o Ho Oponopono e as pessoas estão tomando conhecimento agora, ainda mais depois que o Dr. Joe Vitale, que é super conhecido nos Estados Unidos, começou a difundir isso. Imagina quantas pessoas estão fazendo o Ho Oponopono ao mesmo tempo que você. Não adianta também fazer só o Ho Oponopono, tá? Se você quer realizar coisas na sua vida. Tem que ser um conjunto de pensamentos, sentimentos, palavras, ações, atitudes e comportamentos. Tá? Então é um conjunto de ações. O Ho Oponopono é uma das ferramentas, e existe também o Theta Healing, que eu até pratico em mim mesma. Tem a técnica Hertz, que você também limpa crenças limitantes, mas já se sabe que o Ho Oponopono é muito eficiente, né? Então é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo para vocês que eu queria falar. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Mas é isso. Enfim, gente, tá? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Desejo uma boa expansão a todos vocês, assim como eu também. Comecei minha expansão de consciência no finalzinho de 2018, passei o ano de 2019 inteiro estudando. E assim, só aconteceu quando eu estava preparada, gente, porque esse conhecimento chegou para mim em 2009, eu não estava preparada, eu estava totalmente na Matrix, totalmente eu não enxergava. E depois que eu tive um grande despertar de consciência, assim, parece que a mente faz assim, né? É 360 graus, a gente começa a ficar muito mais consciente de muitas coisas, inclusive de nós mesmos, do que a gente precisa curar, como se tornar a sua melhor versão, sua melhor versão de nível de ser, né? Então depois eu vou fazer um vídeo falando quem são os meus mentores, as pessoas que me ajudaram, que eu tenho extrema gratidão, né? A Beth é uma delas, mas depois eu vou fazer um vídeo para falar dessas pessoas, tá? E um beijo, espero que vocês gostem e que vocês continuem praticando da forma como vocês sentem no coração de vocês, que é o melhor. Eu vou continuar praticando dessa forma com 108 vezes, mas, gente, não forcem nada. Se você tá cansado, com a mente cansada, isso que eu esqueci de falar aqui no vídeo. Se você estiver cansada, não, 108 vezes, meu Deus, não, hoje não dá. Faça só o que você sentir, tá? Nem que você faça só uma vez com sentimento, mas fazer 108 vezes, repetindo. Sinto muito, perdoe, te amo, sinto muito, perdoe. Não, gente, faça com sentimento. Pare.
Respire fundo, se conecte, de preferência no lugar onde você não vai ser incomodado, e faça as 108 vezes. Mas se você está perturbado, lugar com barulho, sabe assim, você não está conseguindo se conectar, é só uma repetição, tá? A única coisa que essas pessoas por aí andam falando, com razão, é isso, é se tornar só uma lábia, papapá, papá, papá, papá. Então assim tem que fazer com sentimento, né, gente? Como tudo. Qualquer oração, qualquer meditação, qualquer telepatia, qualquer transmissão de pensamento, oração de cura para outras pessoas, você tem que estar concentrado. Não adianta só falar. É a mesma coisa de fazer uma oração do Pai Nosso e Pai Nosso, sai no céu, né? Você tem que fazer com sentimento, né? Gente, espero que vocês gostem, tá? Espero que eu tenha explicado de uma forma simples para vocês consigam agora assimilar um pouquinho mais e não ficar enganados com um monte de vídeo aí, cada um fala uma coisa, tá? Mas tem muitos vídeos bons de 108 vezes, inclusive da Beth e de outras pessoas, com 108 vezes, assim, que é uma delícia de ouvir, né? Depois eu vou gravar também. Aqui eu tenho algumas orações anotadas aqui no meu caderno, muito boas, inclusive Theta Healing para você ouvir para você mesmo com a